Explore a jornada de paz que transforma sua mente em um refúgio de memórias inesquecíveis. Clara caminhava pelas ruas cobertas de pedras da pequena aldeia, cercada por montanhas suaves que pareciam sussurrar segredos antigos. O rio tranquilo corria ao lado da praça, como se guardasse a dor e a alegria entre suas correntezas. Nos últimos meses, a vida dela se tornara um quadro em tons de cinza. Desde que sua avó partira, tudo parecia vazio. O aperto no peito era constante, como se um nó nunca se desfizesse. Cada lugar que visitava, cada esquina lembrava a presença dela. Era um fardo pesado, uma sombra que assedia. Foi em uma dessas manhãs nebulosas que Clara entrou em uma loja de antiguidades, um lugar repleto de memórias esquecidas e histórias não contadas. O cheiro de madeira envelhecida e poeira flutuava no ar. Ao garimpar entre objetos, seus dedos acariciaram a superfície fria de um diário desgastado. Ouvindo aquele sussurro de papel, uma pontada de esperança a invadiu. Clara hesitou, lutando contra o desejo de se perder nas memórias e o medo de se afundar na tristeza. A cada página virada, emoções conflitantes a envolviam, como uma tempestade se formando em um céu claro. As lembranças eram doces, mas o peso da saudade a fazia querer fechar o diário e correr para longe. Como poderia se permitir sentir tudo aquilo novamente? Afinal, reviver o passado poderia significar dolorosas redescobertas. Mas, então, uma ideia ousada tomou forma em sua mente. E se ela transformasse sua dor em arte? A praça da aldeia poderia se tornar um mural vibrante, uma tela em branco onde a vida de sua avó poderia ser celebrada. Clara começou a pintar, e a cada pincelada sentiu uma conexão crescente com os vizinhos. Eles vinham, observavam, compartilhavam histórias sobre sua avó, lembranças que Clara nunca imaginou que eles teriam. Aquela mulher, tão cheia de amor, havia tocado muitas vidas. E conforme as cores ganhavam vida na tela, Clara percebeu que a dor poderia ser. Com o coração acelerado e a mente confusa, Clara parou diante do mural. A dúvida pulsa como um tambor em sua mente. O que deveria fazer agora? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara parou diante do mural. Suas mãos tremiam. O sol começava a se pôr, lançando um brilho dourado sob as cores que ela havia escolhido para homenagear a avó. Mas no fundo, uma sombra acompanhava cada pincelada. Pensou, quando, de repente, um grito cortou a tranquilidade da praça. Clara, corre! Era Sofia, uma amiga de infância. O olhar dela estava arregalado, o rosto pálido. Clara girou abruptamente, seu coração acelerando. A multidão que havia se reunido em torno do mural agora estava agitada, pessoas murmurando, apontando para um canto mais afastado da praça. Seguindo a direção dos olhares, Clara se aproximou. O que ela viu a deixou paralisada. Um homem no chão, um sangue cobrindo a camisa branca. Era Miguel, um parteiro da aldeia, conhecido por sempre ajudar aos mais necessitados. No entanto, o que mais a chocou foi a expressão no rosto dele, uma mistura de dor e reconhecimento, como se ele a visse ali. Miguel, o que aconteceu? Clara gritou, agachando-se ao lado dele. A multidão se afastava.
Um murmúrio crescente se espalhava entre as pessoas. Então ela ouviu, entre sussurros e ofegos, algo que fez seu coração parar. Ele sabia. Uma mulher, Dona Elvira, que muitas vezes contava histórias sobre a avó de Clara, ergueu-se na multidão. Ele soube do segredo. O amor, ele nunca soube que estava tão perto. Os olhos de Miguel estavam perdidos, e enquanto tentava falar, a voz falhou. Clara, sua avó. As palavras mal saíam de sua boca, misturadas com o sangue. Um frio percorreu a espinha dela. O que o parteio tinha a ver com sua avó? Por que ele havia mencionado isso agora, em meio a uma tragédia? Clara olhou para Dona Elvira, que parecia ter perdido a própria cor. Ele amava sua avó, Clara, um amor enterrado. Ninguém sabia, ela sussurrou, fazendo um gesto desesperado, como quem quer consolar, mas só aumenta o mistério. A senhora começou a recuar, como se o peso das palavras a empurrasse para longe. A tensão crescia. Amigos se afastavam, mantendo distância do homem caído, e murmúrios começavam a soar como ecos de um passado sombrio. Clara tremia, não apenas pelo medo, mas pela confusão que a dominava. O jogo de memórias que estava prestes a elaborar poderia não ser como imaginava. A dor não vinha apenas da perda, mas de um segredo escondido que poderia mudar tudo o que sabia sobre sua avó. Clara, ele não vai sobreviver se não chamarmos ajuda, gritou Sofia, interrompendo os pensamentos confusos da amiga. Mas a mente de Clara estava paralisada. As peças do quebra-cabeça não se encaixavam. As lembranças de sua avó, que pareciam claras, agora estavam taças de bruma, ofuscadas por uma verdade amarga. Mãe! Gritou Miguel, numa súbita explosão de dor. O som penetrante reverberou em toda a praça, fazendo corações pararem. Ele tinha um olhar perdido, enquanto o mundo em torno dele parecia explodir. A gente começou a formar um círculo. A tensão era palpável. Clara estava presa entre o amor que sua avó tinha em secreto e a revelação de que havia muito mais nessa história. E enquanto isso, a vida de Miguel esvaía-se com a última luz do dia. O que ela deveria fazer agora? Tomar uma decisão, enfrentar a verdade dolorosa ou deixar que a sombra do passado a aprisionasse para sempre? O grito do homem moribundo ecoou na cabeça dela. Clara! A escuridão estava chegando, e com ela o peso do que ainda não havia sido revelado. Clara estava paralisada. O grito de Miguel reverberando em sua mente. O que significava essa ligação entre ele e sua avó? A dúvida crescia, um monstro dentro dela. Clara, ajuda! Gritou Sofia novamente, quebrando o feitiço que a aprisionava. Clara olhou para Miguel. Seu rosto estava pálido, a respiração diminuindo. Um impulso de se erguer, de fazer algo, surgia. Mas o olhar de Miguel a prendia, e as palavras que ele tentava articular eram como farpas enfiadas em sua alma. Clara, sua avó! Enquanto isso, o murmúrio da multidão tomava forma. As pessoas se aproximando, algumas afastando as crianças que estavam perto. Os sussurros cresciam, uma tempestade de boatos. Ele sabia do segredo, alguém comentou, e isso a atingiu como um golpe. Clara se virou, os olhos aflitos. O que essa mulher, Dona Elvira, sabia? Que segredo? Mas antes que pudesse questionar, algo mudou no olhar de Miguel. Havia um brilho de reconhecimento, como se ele estivesse vendo algo além dela. Clara! Ele tentou falar, mas a dor o estava consumindo. O grito de um menino ao fundo cortou o silêncio, e Clara sabia que precisava agir. O estalo, o som de algo quebrando, cortou o ar. Todos se viraram, e uma visão horrenda se desenrolou. Um homem, alto e robusto, surgia da sombra das árvores. Ele segurava um objeto perscrutador. Uma arma que reluzia ao sol. Ninguém pode saber a verdade,
O homem gritou, sua voz ecoando com uma fúria que fez os ombros de Clara se encolherem. A multidão recuou, em pânico, mas a atenção estava firme em Miguel, que agora olhava para ele, como se uma memória perturbadora estivesse se formando em sua mente. Não, pare! Gritou Dona Elvira, mas a voz dela se perdeu na gritaria. O homem avançou e, com um movimento rápido, apontou a arma para Miguel. Você não pode falar, Miguel. O que você sabe a respeito do passado dela, não deixe que isso saia daqui, ele rosnou, a raiva vertendo como um rio. Clara, Miguel ofegou, a voz quase um sussurro. E então, o inesperado. Um tiro ecoou pela praça, um som ensurdecedor, e tudo o que restou foi o silêncio. O coração de Clara parou, os olhos arregalados. Ela passou a mão na boca, um grito preso dentro de si. Miguel caiu, e a expressão que antes preenchia seu rosto era substituída por uma indisfarçável escolha, o destino que ele conhecia, que poderia mudar a vida dela. O homem revirou os olhos, como se aquilo não importasse. Agora, todos vocês pagarão. Ele já se preparava para disparar novamente, mas a reverberação do tiro ainda ecoava nos ouvidos de Clara. Não, eu não deixarei você fazer isso, ela gritou, desafiando a morte. Mas o que aconteceu a seguir transformou tudo, um flash de luz, uma explosão que lhe cortou a visão. Alguém se jogou sobre ela, e tudo desabou em escuridão. Clara perdeu a consciência, o último pensamento correndo pela sua mente. O que eu realmente sabia sobre minha avó? O segredo dela? E quem era aquele homem? Quando Clara acordou, a confusão estava ao seu redor. A praça estava vazia, o sol se escondendo, mas em seu coração um eco ressoava. A verdade estava prestes a emergir, e tudo o que ela acreditava poderia não ser o que parecia. Quando Clara finalmente despertou, a confusão dançava diante de seus olhos. Ela estava numa sala estranha, paredes brancas e um cheiro forte de desinfetante no ar. Seu corpo doía e a cabeça zumbia. O que estava acontecendo? Como ela tinha chegado ali? Tentou se lembrar do que aconteceu na praça, mas a imagem do homem com a arma a queimava em sua mente. Miguel. O grito dele ecoava. A porta se abriu com um rangido e uma enfermeira entrou, expressão séria, como se estivesse acostumada a lidar com a dor alheia. Você está segura agora, querida. O médico já vai vir verificar você, ela disse, mas Clara não conseguia escutar. A corrida desenfreada de seus pensamentos a ofegava. Miguel, o mural, o segredo. E então, por um instante, ela teve um vislumbre de alguém, uma sombra familiar. Mas sua mente estava turva, e antes que pudesse agarrar aquela memória, ela se escorregou para longe. 2 homens entraram, e imediatamente Clara sentiu o peso de seus olhares. Um deles era o xerife da aldeia, seu olhar impassível. O outro era um desconhecido, com traços duros e uma presença impositiva. Ele olhou para Clara e a expressão no rosto dele a fez tremer. Você sabe o que aconteceu na praça? Perguntou o xerife. Clara sacudiu a cabeça. O homem desconhecido se inclinou para a frente, uma intensidade em seu olhar que a fez querer se encolher. Somos da polícia. Tem algo muito sério acontecendo. As palavras dele caíram como pedras em seu estômago. Seria melhor se você lembrasse tudo. Miguel está em estado crítico. E o que você presenciou pode ter consequências maiores do que imagina. Clara engoliu em seco. Uma onda de desespero subiu como uma correnteza impetuosa. Eu não sei de nada. Eu só... A voz dela falhou, pensamentos esmagados pela ansiedade. Clara! O homem desconhecido a cortou, um brilho oculto em seus olhos. Você precisa entender que Miguel sabia algo que não deveria. Algo que poderia afetar sua vida e a de muitos outros. Naquele instante, um nó se formou em sua garganta. O que Miguel sabia? O que mais podia estar oculto?
O olhar do xerife se suavizou, porém ainda era firme. Está havendo rumores, envolvimento de pessoas da aldeia e segredos sobre sua avó. Aquela palavra reverberou na sala e fez Clara tremer. Ela? O que tem a ver com isso? Os homens trocaram olhares significativos. Muitos em nossa comunidade têm mais a dizer sobre sua avó do que você imagina. E Miguel era a chave. Clara se sentiu presa em um labirinto de confusão. O que Miguel sabia? O homem desconhecido inclinou-se mais perto, a voz baixa e urgente. Ela não era quem você pensa que era. Havia algo na vida dela que era perigoso, e Miguel estava prestes a revelar isso. A verdade pode ser mais devastadora do que você pode suportar. As palavras soavam como um eco sem fim. Clara se sentiu girar, a realidade desmoronando ao seu redor. Agora precisamos da sua ajuda para descobrir a verdade. O passado nunca morre, Clara. E é melhor você se preparar para o que vem a seguir. Um silêncio pesado caiu. O que ela realmente sabia sobre sua avó? E o que aquelas revelações significavam para sua vida, para Miguel, para a aldeia? Clara olhou pela janela, sentindo uma tempestade se formando em seu coração. Ao fundo, uma ambulância ligava as sirenes e a sombra de dúvidas pairava sobre seu futuro. O que mais havia escondido sob a superfície de suas memórias? Ela precisava saber. Mas agora, a verdade estava se aproximando, e Clara se preparava para seu impacto. Clara estava paralisada. O eco do que o homem desconhecido disse ainda ressoava em sua mente. As revelações que subiam como uma onda estavam prestes a transbordar. A verdade pode ser mais devastadora do que você pode suportar. A pressão dentro dela aumentava, uma tempestade prestes a se libertar. O que Miguel sabia? O que sua avó realmente escondia? Enquanto tentava processar tudo, uma enfermeira entrou novamente. Clara, precisamos de você para algo importante. Sua voz era urgente. Clara franziu a testa. O que poderia ser tão urgente? O medo começou a tomar conta. O que aconteceu com Miguel? Perguntou ela, a garganta seca. A enfermeira hesitou, mas então respondeu. Ele está sendo operado. Não sabemos se vai sobreviver. As palavras cortaram como uma faca, fazendo o coração de Clara disparar. Eu preciso saber o que aconteceu, disse Clara, tentando ficar firme. A enfermeira a olhou, indecisa. Temos que seguir certas diretrizes. O olhar dela era evasivo. O que ela sabia que Clara não fazia ideia. Clara sentiu um impulso de se levantar, de correr ali, buscar respostas. De repente, a porta se abriu abruptamente. O xerife e o homem desconhecido entraram com uma pressa inesperada. Clara, temos novidades, disse o xerife a voz grave. Foi descoberto um segredo que pode mudar tudo. Aquilo fez o estômago de Clara revirar. O que mais poderia haver? Estamos investigando o que aconteceu na praça. O homem desconhecido prosseguiu, sua voz baixa e tensa. Recebemos um relato anônimo. Alguém viu o que realmente ocorreu. E essa pessoa afirmou que sua avó tinha um passado sombrio. Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. Os rostos dos dois homens estavam graves, como se o peso da revelação fosse esmagador. O que foi que disseram? Clara perguntou, a voz trêmula. O homem desconhecido se inclinou para a frente, bem perto dela. Miguel não era apenas um parteiro. Ele tinha um envolvimento mais profundo com sua avó, algo que era melhor enterrado. Os olhos dela se arregalaram. O que isso quer dizer? Vocês estão dizendo que ele sabia de algo? Algo sobre mim? O xerife respirou fundo. Há uma conexão que liga sua avó, Miguel e o homem que atirou. Existe um segredo familiar, Clara. Um que envolve muito mais do que você imagina. E a informação que eles estavam prestes a compartilhar pode ter desencadeado tudo isso.
Clara pressionou as têmporas, tentando fazer as peças se encaixarem. Se eles sabiam, por que nunca me contaram? O que era tão importante? O homem desconhecido hesitou, mas então falou, a voz séria. Há anos havia rumores sobre sua avó, um amor proibido, uma traição, e Miguel pode ter sido a pessoa que sabia a verdade. Ele não pode morrer, Clara. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Nesse instante, uma sirene cortou o ar, vindo de fora. Um bipo agudo, persistente. Clara virou a cabeça. O som do alerta se intensificou e ela imediatamente sentiu um nó na garganta. O que mais estava prestes a desabar sobre ela? Enquanto o xerife se preparava para sair, Clara o segurou pelo braço. O que está acontecendo? O que mais você não me contou? Ele olhou bem nos seus olhos, mas antes que pudesse responder, uma explosão ensurdecedora soou fora do hospital, fazendo as janelas tremularem. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. As sirenes aumentaram e a confusão tomou conta da equipe médica ao redor. Temos que evacuar, agora! Uma enfermeira gritou e as luzes começaram a piscar. Clara, com o coração disparado, olhou para os dois homens. Tudo parecia estar desmoronando. O que está acontecendo? Perguntou ela novamente, mais desesperada. É uma situação crítica. Não sabemos se é um ataque, algo relacionado ao que aconteceu na praça, respondeu o xerife. Enquanto todos se movimentavam, o tumulto fez Clara perder a calma. A adrenalina impulsionou seus passos. Miguel, preciso ir para ele. Ela sabia que algo não estava certo. As palavras do homem desconhecido ecoavam e a confusão tomava conta. O vazio na sua alma agora finalmente começava a fazer sentido. Poderia a verdade sobre sua avó estar ligada a tudo isso? Mas antes que ela pudesse se mover, uma explosão forte e assustadora iluminou a janela, fazendo tudo parecer um pesadelo. E em meio à fumaça e gritos, uma figura familiar apareceu, saindo das sombras. Clara ficou em choque. Era ele, o homem que atirara. E ele vinha em sua direção, com um sorriso sarcástico no rosto. Bela cidade que você tem aqui, Clara, mas talvez seja a hora de você descobrir a verdade. O chão sob seus pés parecia desmoronar, enquanto o mundo ao seu redor girava em completa desordem. O que realmente estava prestes a acontecer? A mente de Clara trabalhou a mil, e a necessidade de saber a verdade nunca foi tão urgente. Agora não havia como voltar atrás. Clara estava paralisada. O homem familiar se aproximava, seu sorriso sarcástico emoldurando uma intenção obscura. O caos ao redor dela parecia distante. Bela cidade que você tem aqui, Clara, mas talvez seja a hora de você descobrir a verdade. As palavras dele cortavam o ar como uma adada. A multidão recuou, nervosa e apavorada. Os sussurros desordenados tomavam conta do ambiente. O cheiro de fumaça misturava-se ao pânico, criando uma atmosfera sufocante. O coração de Clara acelerou, e a adrenalina pulsava em suas veias. "O que você quer?" ela gritou, tentando manter a voz firme, apesar do medo que quase a fez tremer. Ele deu um passo à frente, o brilho ameaçador nos olhos. "Ah, Clara, você sempre tão ingênua. A verdade é um fardo pesado, e eu sou o portador dela." Ele se inclinou para mais perto, e o mundo ao redor parecia diminuir, como se só existisse aquele momento. "Você não sabe nada", gritou Clara, uma onda de bravura crescendo dentro dela. Mas as palavras dele a derrubaram. Los Angeles não é tão longe, não é? Uma cidade repleta de segredos. O que você não sabe sobre sua avó poderia muito bem traçar um caminho direto para lá. Um choque elétrico percorreu a espinha de Clara. A menção da cidade, que sempre fora um sonho distante, cutucou suas esperanças.
O que você está insinuando? E então, como um relâmpago cortando a tempestade, o homem continuou. Sua avó era uma mulher de segredos, ligada ao que aconteceu naquela cidade. O amor, a traição, tudo se reverte em algo muito mais profundo. E a morte de Miguel não foi um simples acidente. Ele soube demais e por isso está pagando o preço. Clara sentiu o chão sob seus pés desmoronar. Ele não pode estar morto! Você está mentindo! Sua mente explodia em confusão. Mas antes que pudesse responder, um estampido ensurdecedor cortou o ar. Um grito coletivo erguia-se da multidão. Clara virou-se rapidamente. Seu olhar capturou o caos e a coração em ação bateu forte dentro dela. E então que se estendeu por uma eternidade, uma explosão irrompeu do lado oposto da praça. As janelas do hospital se estilhaçaram e o ar foi preenchido com estilhaços de vidro e gritos desesperados. A figura do homem se desvaneceu entre a fumaça e o fogo. Clara instintivamente correu na direção oposta. Suas pernas a levavam sem pensar nos riscos. Mas a cena que se desdobrava diante dela fez seu estômago revirar. A praça, antes tão cheia de vida e cor, agora estava coberta por escombros. O caos era palpável. Muitos caíam sobre o chão. Outros pareciam paralisados, e a visão de Miguel sendo carregado estava ainda fresca na mente dela. Clara, vem aqui! O chamado de Sofia fez seu coração patinar. O olhar da amiga estava desesperado, mas a tensão no... Clara tentou seguir, mas o horror se espalhava às suas costas. Lamentos de dor cortavam como facas, e a fumaça engolia a cena, deixando tudo nebuloso e irreal. Enquanto isso, em meio à confusão, algo mais chamou sua atenção. Uma sombra se movia entre os destroços, um rosto familiar, o homem do ataque, de pé e vivo. Você não sabia, Clara, ele disse, a voz abafada no clamor ao redor. A verdade não é só sobre sua avó, mas sobre você. Uma onda de terror a atingiu. A realidade começou a se despedaçar. O que você quer dizer? O nó na garganta de Clara crescia, as palavras mal saindo. Ele a observou com um sorriso enigmático. Você é mais do que imagina, e este não é um final, é apenas o começo. O que você escolher no final pode mudar tudo. O que isso significava? Uma responsabilidade maior tinha sido confiada a ela? E enquanto os ecos do caos se espalhavam como uma tempestade, sua mente girou em busca de respostas que pareciam cada vez mais elusivas. Não havia como voltar atrás. O que mais estava prestes a ser revelado? Seu passado estava entrelaçado em um destino incerto, e ela estava prestes a descobrir que a verdade não era apenas sobre os outros, era sobre ela mesma. Mas o que isso significaria quando tudo se acalmasse? O desespero da dúvida a consumiu, enquanto a realidade se tornava cada vez mais assustadora. Clara estava paralisada. O homem familiar se aproximava, seu sorriso sarcástico emoldurando uma intenção obscura. O caos ao redor dela parecia distante. Bela cidade que você tem aqui, Clara. Mas talvez seja a hora de você descobrir a verdade. As palavras dele cortavam o ar como uma adaga. A multidão recuou, nervosa e apavorada. Os sussurros desordenados tomavam conta do ambiente, o cheiro de... O coração de Clara acelerou e a adrenalina pulsava em suas veias. O que você quer? Ela gritou, tentando manter a voz firme, apesar do medo que quase a fez tremer. Ele deu um passo à frente, o brilho ameaçador nos olhos. Ah, Clara, você sempre tão ingênua. A verdade é um fardo pesado e eu sou o portador dela. Ele se inclinou para mais perto e o mundo ao redor parecia diminuir, como se só existisse aquele momento. Você não sabe nada,
gritou Clara, uma onda de bravura crescendo dentro dela. Mas as palavras dele a derrubaram. Los Angeles não é tão longe, não é? Uma cidade repleta de segredos. O que você não sabe sobre sua avó poderia muito bem traçar um caminho direto para lá. Um choque elétrico. O que você está insinuando? E então, como um relâmpago cortando a tempestade, o homem continuou. Sua avó era uma mulher de segredos, ligada ao que aconteceu naquela cidade. O amor, a traição, tudo se reverte em algo muito mais profundo. E a morte de Miguel não foi um simples acidente. Ele soube demais, e por isso está pagando o preço. Clara sentiu o chão sob seus pés desmoronar. Ele não pode estar morto. Você está mentindo. Sua mente explodia em confusão. Mas antes que pudesse responder, um estampido ensurdecedor cortou o ar. Um grito coletivo erguia-se da multidão. Clara virou-se rapidamente. Seu olhar capturou o caos e a coração em ação bateu forte dentro dela. E então, em um segundo que se estenderá por uma eternidade, uma explosão irrompeu do lado oposto da praça. As janelas do hospital se estilhaçaram e o ar foi preenchido com estilhaços de vidro e gritos desesperados. A figura do homem se desvaneceu entre a fumaça e o fogo. Clara, instintivamente, correu-na. Mas a cena que se desdobrava diante dela fez seu estômago revirar. A praça, antes tão cheia de vida e cor, agora estava coberta por escombros. O caos era palpável. Muitos caíam sobre o chão. Outros pareciam paralisados, e a visão de Miguel sendo carregado estava ainda fresca na mente dela. Clara, vem aqui! O chamado de Sofia fez seu coração patinar. O olhar da amiga estava desesperado, mas a tensão no ambiente crescia e desmoronava as esperanças dela. Clara tentou seguir, mas o horror se espalhava às suas costas. Lamentos de dor cortavam como facas e a fumaça engolia a cena, deixando tudo nebuloso e irreal. Enquanto se movia, Clara ouviu um ruído, algo que a fez parar. O barulho parecia vir de um campo escuro da praça. Ela hesitou, mas a curiosidade e o instinto a puxavam para mais perto. Quando chegou lá, o que viu a deixou em choque. Havia uma caixa, não muito grande, mal visível sob um pedaço de concreto. Algo a obrigou a se agachar e abrir. Dentro da caixa, um amuleto. Mas não qualquer amuleto. Era o que sua avó usava, uma peça antiga que Clara nunca teria imaginado encontrar ali. Mal podia acreditar. O medo e a dor estavam juntos, e a conexão com sua avó parecia se solidificar. E foi nesse momento que um rasgo de luz cortou a fumaça. Uma visão. Clara viu o homem de antes, agora se afastando, mas o que a pegou desprevenida foi a sombra atrás dele. Era uma figura familiar, reconhecível. Seu coração parou. Era sua avó, ou pelo menos alguém que se parecia muito com ela. A expressão no rosto da mulher era aterradora, cheia de dor e desespero. Clara não entendia. O que está acontecendo? Gritou, mas a mulher desapareceu na fumaça, como uma miragem. O pânico tomou conta de Clara. Que conexão era essa? Como isso era possível? O homem que havia se afastado agora olhou para trás e, com um gesto, pareceu chamá-la. Você precisa saber a verdade, Clara. Venha comigo. Sua avó está mais perto do que pensa. O que isso significava? Não havia tempo para hesitar. Clara olhou para trás, para a confusão, e depois para a direção em que o homem indicava. Uma mistura de medo e coragem inundou seu ser. O que ela faria agora? A verdade a chamava, e Clara sabia que não poderia ignorar. Ela se virou e correu, decidida a descobrir o que realmente escondia sua avó. E quem era aquele homem?
E enquanto corria, um pensamento a atingiu como um raio. E se tudo o que conhecia pudesse ser um grande engano? O futuro parecia incerto e, ao mesmo tempo, irresistivelmente atraente. O que mais ela descobriria ao final dessa corrida? Clara estava paralisada. O homem familiar se aproximava, seu sorriso sarcástico emoldurando uma intenção obscura. O caos ao redor dela parecia distante. Bela cidade que você tem aqui, Clara. Mas talvez seja a hora de você descobrir a verdade. As palavras dele cortavam o ar como uma adaga. A multidão recuou, nervosa e apavorada. Os sussurros desordenados tomavam conta do ambiente. O cheiro de fumaça misturava-se ao pânico, criando uma atmosfera sufocante. O coração de Clara acelerou e a adrenalina pulsava em suas veias. "O que você quer?" ela gritou, tentando manter a voz firme, apesar do medo que quase a fez tremer. Ele deu um passo à frente, o brilho ameaçador nos olhos. "Ah, Clara, você sempre tão ingênua. A verdade é um fardo pesado, e eu sou o portador dela." Ele se inclinou para mais perto, e o mundo ao redor parecia diminuir, como se só existisse aquele momento. "Você não sabe nada!" gritou Clara. Uma onda de bravura crescendo dentro dela, mas as palavras dele a derrubaram. Los Angeles não é tão longe, não é? Uma cidade repleta de segredos. O que você não sabe sobre sua avó poderia muito bem traçar um caminho direto para lá. Um choque elétrico percorreu a espinha de Clara. A menção da cidade, que sempre fora um sonho distante, cutucou suas esperanças. "O que você está insinuando?" E então, como um relâmpago cortando a tempestade, o homem continuou. Sua avó era uma mulher de segredos, ligada ao que aconteceu naquela cidade. O amor, a traição, tudo se reverte em algo muito mais profundo. E a morte de Miguel não foi um simples acidente. Ele soube demais e por isso está pagando o preço. Clara sentiu o chão sob seus pés desmoronar. "Ele não pode estar morto. Você está mentindo." Sua mente explodia em confusão. Mas antes que pudesse responder, um estampido ensurdecedor cortou o ar. Um grito coletivo erguia-se da multidão. Clara virou-se rapidamente. Seu olhar capturou o caos, e a coração em ação bateu forte dentro dela. E então, em um segundo que se estendeu por uma eternidade, uma explosão irrompeu do lado oposto da praça. As janelas do hospital se estilhaçaram. E o ar foi preenchido com estilhaços de vidro e gritos desesperados. A fimura do homem se desvaneceu entre a fumaça e o fogo. Clara instintivamente correu na direção oposta. Suas pernas a levavam sem pensar nos riscos. Mas a cena que se desdobrava diante dela fez seu estômago revirar. A praça, antes tão cheia de vida e cor, agora estava coberta por escombros. O caos era palpável. Muitos caíam sobre o chão, outros pareciam paralisados, e a visão de Miguel sendo carregado estava ainda fresca na mente dela. "Clara, vem aqui!" O chamado de Sofia fez seu coração patinar. O olhar da amiga estava desesperado, mas a tensão no ambiente crescia e desmoronava as esperanças dela. Clara tentou seguir, mas o horror se espalhava às suas costas. Lamentos de dor cortavam como facas, e a fumaça engolia a cena, deixando tudo nebuloso e irreal. Enquanto se movia, Clara ouviu um ruído que a fez parar. O barulho parecia vir de um canto escuro da praça. Hesitou, mas a curiosidade e o instinto a puxaram para mais perto. Quando chegou lá, o que viu a deixou em choque. Havia uma caixa, não muito grande, mal visível sob um pedaço de concreto. Algo a obrigou a se agachar e abrir. Dentro da caixa, um amuleto. Mas não qualquer amuleto. Era o que sua avó usava,
Uma peça antiga que Clara nunca teria imaginado encontrar ali. Mal podia acreditar. O medo e a dor estavam juntos. A conexão com sua avó parecia se solidificar. E foi nesse momento que um rasgo de luz cortou a fumaça. Uma visão. Clara viu o homem de antes, agora se afastando, mas o que a pegou desprevenida foi a sombra atrás dele. Era uma figura familiar, reconhecível. Seu coração parou. Era a sua avó, ou pelo menos alguém que se parecia muito com ela. A expressão no rosto da mulher era aterradora, cheia de dor e desespero. Clara não entendia. "O que está acontecendo?" gritou, mas a mulher desapareceu na fumaça, como uma miragem. O pânico tomou conta de Clara. Que conexão era essa? Como isso era possível? O homem, que havia se afastado, agora olhou para trás e, com um gesto, pareceu chamá-la. "Você precisa saber a verdade, Clara. Venha comigo. Sua avó está mais perto do que pensa." O que isso significava? Não havia tempo para hesitar. Clara olhou para trás, para a confusão, e depois para a direção em que o homem indicava. Uma mistura de medo e coragem inundou seu ser. O que ela faria agora? A verdade a chamava, e Clara sabia que não poderia ignorar. Quando decidiu seguir o homem, uma onda de determinação a invadiu. Mas com cada passo, o barulho à sua volta se tornava mais ensurdecedor. Correndo, ela se afastou da fumaça, tentando o alcançar. No entanto, a princípio, parecia que ele estava sempre 2 passos à frente. "Espere!" gritou, ofegante. Então, de repente, as luzes que piscavam do lado de fora da praça começavam a desaparecer. "É isso." "Clara, você realmente não sabe de nada!" O homem gritou, sua voz cortante. Ela parou, voltando-se para ele. Não era só um desconhecido. Havia algo a mais, uma familiaridade que não conseguia decifrar. "Quem é você?" perguntou Clara, sua voz tremendo. Ele hesitou, como se lutasse contra um turbilhão interno. "Eu sou seu pai, Clara." O chão sob os pés dela desmoronou. "O quê? Não pode ser! Meu pai está morto!" As palavras saíram como um grito. "Não, eu não estava morto, mas o que sua avó fez, eu tive que me esconder. Para te proteger." As palavras dele voaram até ela como uma flecha. Era difícil processar. A dor e a dúvida começaram a morder Clara. "O que você está dizendo?" demandou, a incredulidade pulsando. Então ele começou a revelar os segredos que foram enterrados. Miguel era mais do que um parteiro. Ele sabia sobre a conexão entre nós. E sua avó também. "Ela me amou, mas traiu comigo, e por isso precisou ocultar tudo. E agora ela está em perigo." Clara sentiu o mundo girar. A realidade que conhecera estava se despedaçando. Mas, antes que pudesse perguntar mais, um novo grito rasgou o ar, mais alto e mais desesperado. O homem se virou abruptamente. "Eles vêm!" Ele puxou Clara para mais perto de si. O pânico começou a se instalar, uma corrida contra o tempo, e a verdade, no fundo de sua alma, parecia ecoar um aviso. O que mais estava prestes a ser revelado? Quem a estava perseguindo? E por que todos esses anos de segredos? As respostas estavam à sua frente, mas a cada segundo o caos ao redor dela se intensificava. Clara precisava descobrir a verdade, mas agora a confusão era maior do que ela jamais imaginou. E enquanto se moviam, a impressão de que toda a sua vida podia ser uma grande mentira a seguia como sombra. A única certeza era que nada seria como antes. Clara estava paralisada. O homem familiar se aproximava, seu sorriso sarcástico emolburando uma intenção obscura.
O caos ao redor dela parecia distante. Bela cidade que você tem aqui, Clara. Mas talvez seja a hora de você descobrir a verdade. As palavras dele cortavam o ar como uma adaga. A multidão recuou, nervosa e apavorada. Os sussurros desordenados tomavam conta do ambiente. O cheiro de fumaça misturava-se ao pânico, criando uma atmosfera sufocante. O coração de Clara acelerou e a adrenalina pulsava em suas veias. "O que você quer?" ela gritou, tentando manter a voz firme, apesar do medo que quase a fez tremer. Ele deu um passo à frente, o brilho ameaçador nos olhos. "Ah, Clara, você sempre tão ingênua. A verdade é um fardo pesado, e eu sou o portador dela." Ele se inclinou para mais perto e o mundo ao redor parecia diminuir, como se só existisse aquele momento. "Você não sabe nada", gritou Clara, uma onda de bravura crescendo dentro dela. Mas as palavras dele a derrubaram. Los Angeles não é tão longe, não é? Uma cidade repleta de segredos. O que você não sabe sobre sua avó poderia muito bem traçar um caminho direto para lá. Um choque elétrico percorreu a espinha de Clara. A menção da cidade que sempre fora um sonho distante cutucou suas esperanças. "O que você está insinuando?" E então, como um relâmpago cortando a tempestade, o homem continuou. Sua avó era uma mulher de segredos, ligada ao que aconteceu naquela cidade. O amor, a traição, tudo se reverte em algo muito mais profundo. E a morte de Miguel não foi um simples acidente. Ele soube demais e por isso está pagando o preço. Clara sentiu o chão sob seus pés desmoronar. "Ele não pode estar morto. Você está mentindo." Sua mente explodia em confusão. Mas antes que pudesse responder, um estampido ensurdecedor cortou o ar. Um grito coletivo erguia-se da multidão. Clara virou-se rapidamente. Seu olhar capturou o caos, e a coração em ação bateu forte dentro dela. E então, em um segundo que se estendeu por uma eternidade, uma explosão irrompeu do lado oposto da praça. As janelas do hospital se estilhaçaram, e o ar foi preenchido com estilhaços de vidro e gritos desesperados. A figura do homem se desvaneceu entre a fumaça e o fogo. Clara, instintivamente, correu na direção oposta. Suas pernas a levavam sem pensar nos riscos. Mas a cena que se desdobrava diante dela fez seu estômago revirar. A praça, antes tão cheia de vida e cor, agora estava coberta por escombros. O caos era palpável. Muitos caíam sobre o chão, outros pareciam paralisados, e a visão de Miguel sendo carregado estava ainda fresca na mente dela. "Clara, vem aqui!" O chamado de Sofia fez seu coração patinar. O olhar da amiga estava desesperado, mas a tensão no ambiente crescia e desmoronava as esperanças dela. Clara tentou seguir, mas o horror se espalhava às suas costas. Lamentos de dor cortavam como facas, e a fumaça engolia a cena, deixando tudo nebuloso e irreal. Enquanto se movia, Clara ouviu um ruído que a fez parar. O barulho parecia vir de um canto escuro da praça. Hesitou, mas a curiosidade e o instinto a puxaram para mais perto. Quando chegou lá, o que viu a deixou em choque. Havia uma caixa, não muito grande, mal visível sob um pedaço de concreto. Algo a obrigou a se agachar e abrir. Dentro da caixa, um amuleto. Mas não qualquer amuleto. Era o que sua avó usava, uma peça antiga que Clara nunca teria imaginado encontrar ali. Mal podia acreditar. O medo e a dor estavam juntos. A conexão com sua avó parecia se solidificar, e foi nesse momento que um rasgo de luz cortou a fumaça. Uma visão. Clara viu o homem de antes, agora se afastando, mas o que a pegou desprevenida foi a sombra atrás dele. Era uma figura familiar, reconhecível. Seu coração... "O que está acontecendo?" gritou. Mas a mulher desapareceu na fumaça, como uma miragem. O pânico tomou conta de Clara. Que conexão era essa? Como isso era possível? O homem
A verdade a chamava, e Clara sabia que não poderia ignorar. Quando decidiu seguir o homem, uma onda de determinação a invadiu. Mas com cada passo, o barulho à sua volta se tornava mais ensurdecedor. Correndo, ela se afastou da fumaça, tentando alcançar. No entanto, a princípio, parecia que ele estava sempre 2 passos à frente. "Espere!" gritou, ofegante. E então, de repente, as luzes que piscavam do lado de fora da praça começavam a desaparecer. "É isso! Clara!" "Você realmente não sabe de nada!" o homem gritou, sua voz cortante. Ela parou, voltando-se para ele. Não era só um desconhecido. Havia algo a mais, uma familiaridade que não conseguia decifrar. "Quem é você?" perguntou Clara, sua voz tremendo. Ele hesitou, como se lutasse contra um turbilhão interno. "Eu sou seu pai, Clara." O chão sob os pés dela desmoronou. "O quê? Não pode ser! Meu pai está morto!" As palavras saíram como um grito. "Não, eu não estava morto. Mas o que sua avó fez, eu tive que me esconder, para te proteger." As palavras dele voaram até ela como uma flecha. Era difícil processar. A dor e a dúvida começaram a morder Clara. "O que você está dizendo?" demandou, a incredulidade pulsando. Então ele começou a revelar os segredos que foram enterrados. Miguel era mais do que o parteiro. Ele sabia sobre a conexão entre nós, e sua avó também. Ela me amou, mas traiu comigo, e por isso precisou ocultar tudo. E agora ela está em perigo. Clara sentiu o mundo girar. A realidade que conhecera estava se despedaçando. Mas antes que pudesse perguntar mais, um novo grito rasgou o ar, mais alto e mais desesperado. O homem se virou abruptamente. "Eles vêm!" Ele puxou Clara para mais perto de si. O pânico começou a se instalar, uma corrida contra o tempo e a verdade. No fundo de sua alma, parecia ecoar um aviso. E foi então que, no meio do caos, um grupo de pessoas se formou, cercando-os rapidamente. Clara reconheceu algumas faces. Todas elas eram conhecidos, amigos da aldeia. E o olhar em seus rostos era de um misto de medo e compaixão. Mas havia algo mais profundo, alguma coisa estava errada. "Clara, precisamos falar!" Uma das vizinhas gritou, as palavras sussurradas como uma onda morna em um mar tempestuoso. "É sobre sua avó e sobre você." Clara estava sem palavras. O coração batia como se quisesse sair pela boca. "O quê? O que está acontecendo?" E como se tudo tivesse concordado para um golpe devastador, a mulher veio mais perto. Sua expressão de desgosto se mesclava com consideração. "Seu pai não é quem você pensa. Ele não é seu pai. Ele é o homem que seu avô estava tentando localizar. Ele é uma sombra do passado que sua avó nunca desejou que você encontrasse." Clara sentiu a respiração falhar. O homem que ela disse ser pai não era. Ele era um fantasma de um passado que ela nunca conheceu. E enquanto a verdade emergia como um espectro aterrorizante, a frase ecoou em sua mente. "O que mais você escondeu de mim?" Todo o mundo ao seu redor parou. O caos pareceu desaparecer em um momento de pura tensão. Os olhares fixos, as bocas abertas em choque. A verdade pairava como uma nuvem negra. "Me diga que não é verdade!" Clara implorou, a dor cravando sua alma. Mas a expressão de todos os presentes parecia dizer que sim. "Clara," o homem começou, mas a verdade era uma faca em sua garganta. Nos olhos dele, ela via a hesitação, o medo e uma vulnerabilidade que a fez querer mergulhar. A única certeza era que não havia como voltar atrás. O que aconteceu a seguir
moldaria não só seu destino, mas o futuro de todos ao seu redor. Clara olhou em volta, seu coração palpitando. As revelações flutuavam no ar como fumaça, e a ansiedade tomava conta. O que você quer dizer com tudo isso? Ela quase gritou, a voz embargada pela confusão. O homem que afirmava ser seu pai deu um passo à frente, as sombras dançando em seu rosto. Seus avós esconderam segredos que você nunca deveria conhecer. Ele começou, mas a multidão em volta começou a murmurar, cada um absorvendo a gravidade da situação. O olhar de Clara escaneou a praça, cada rosto um misto de medo e determinação. Mas a verdade está à vista. Sua vida, Clara, é entrelaçada com histórias de amor, traição e sacrifício. De repente, uma explosão de luz cortou o céu. O chão tremeu e novamente houve gritos. Clara sentiu o sangue correr frio. Não! Ela gritou, mas o homem continuava a falar, como se o caos não existisse. E agora, Clara, você precisa escolher: ficar presa nesse ciclo de segredos ou confrontar a verdade de frente. As palavras dele a atingiram como uma onda. Nesse momento, Sofia surgiu. Clara, precisamos sair daqui. Ela puxou o braço da amiga, os olhos aterrados. Ele pode estar certo, mas agora não é hora. O que estiver acontecendo pode ser mais perigoso do que imaginamos. Mas Clara estava dividida. A verdade estava prestes a se revelar, e ela não poderia simplesmente ignorar. Não posso deixar isso assim, Clara respondeu firme. A multidão estava começando a se dispersar, enquanto pessoas procuravam abrigo, algumas derrapando pela calçada em pânico. Mas Clara hesitou, olhando nos olhos do homem. Se você realmente é meu pai, você tem que me dizer a verdade agora. O que aconteceu com minha avó? Um silêncio pesado caiu sobre todos. O homem a encarou, os olhos transbordando de emoção. Sua avó fez escolhas para protegê-la, e muitos pagaram por isso. Ele hesitou e então continuou. O amor dela era perigoso, Clara. Eu fui forçado a me afastar para que... Gritou, quase em um desespero. Então, naqueles instantes cruciais, algo mudou. A fumaça dissipou-se. A praça que antes era um campo de batalha, agora parecia estranhamente calma. O medo foi substituído por um leve toque de esperança. Se você quiser responder às suas perguntas, Clara, você deve ir a Los Angeles. Aí estão as respostas que precisa. Uma onda de determinação cresceu dentro dela. E se eu não for? E se eu ficar aqui e ignorar? Os rostos à sua volta mostraram apoio. As pessoas tinham vindo atrás dela. Havia uma conexão. Essa aldeia, essas pessoas estavam ali para lutar com ela. Então você ficará presa em um ciclo de dúvida, e a verdade sempre virá te assombrar. O homem respondeu. Mas se você tomar o risco e buscar, encontrará liberdade e respostas. Clara olhou para Sofia e os outros. A decisão já havia sido tomada. Eu vou. Eu preciso saber o que está escondido, quem realmente sou. A certeza em sua voz ecoou como um chamado. E enquanto os rostos se iluminavam com uma nova determinação, o homem acenou com a cabeça, aceitando sua decisão. Ele a puxou para um abraço rápido e Clara sentiu algo que não conseguia decifrar. Não era raiva, mas uma tristeza profunda. Jonathan, o homem que se dizia seu pai, havia decidido trazê-la à verdade. Mas a que custo? De repente, uma nova luz irrompeu sobre a praça. Sirenes ecoando, pessoas se dispersavam. Clara sentiu que estava prestes a embarcar em uma nova jornada, uma que poderia ser tanto libertadora quanto desesperadora. O futuro poderia ser sombrio, mas também trazia a possibilidade de descobertas emocionantes. Enquanto caminhava em direção à saída, uma sensação intensa envolveu Clara.
Ela estava pronta para enfrentar qualquer desafio que viesse. E embora dúvidas sempre pairassem em sua mente, ela sabia que o amor da avó a guiaria. E com isso, a narrativa mergulhou numa incerteza vibrante. O que viria a seguir? O que realmente a aguardava em Los Angeles? E quem mais estava à espreita nas sombras? E aí, você está tão imerso quanto eu? Então não perca tempo. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora mesmo para manter o algoritmo vivo e trazer mais pessoas para essa jornada emocionante. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com estas ações.